Olá! Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu arrumar o cabelinho aqui. Vamos chegando, vamos nos aproximando. Cacá já está a bordo, mas ainda não vai entrar. Fica por aí para você pedir para entrar já já. Deixa o Facebook avisando. Marci chegou, como vai? Acenando. Quem mais vem por aí? Agora tá valendo. Tan, 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 tan. Áudio tá ok? Muito bom. Gente, fica nessa live porque o assunto hoje é fortíssimo, importantíssimo, maravigold. Estaremos falando sobre... Eu sei que está ao contrário para você. Comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Um tema muito relevante. Vamos aguardar o Facebook chamando. Enquanto isso, Cacá está lá a bordo. Quem mais chegou? Jamile, seja muito bem-vinda. Vamos aguardando. Que bom que você chegou. Coraçãozinho para você também. Muito bom. Essa bichinha chega e começa o coração a voar aqui. Que mais, gente? Ontem teve live, hoje tem live, amanhã tem live de novo. Amanhã eu tô lá no canal do Cláudio Zanutin, né? Vou ser convidada lá para bater um papo com ele. O foco dele lá é vendas, alta performance. Vou para lá ver o que dá para rolar. Tá bom? Vamos começando. Hoje, uma temática muito importante. Comunicação não violenta, também chamada carinhosamente CNV. Algumas pessoas falam que é a comunicação compassiva. E a comunicação violenta, gente, mais do que uma técnica, do que um método, do que uma metodologia, é uma postura de vida, é um olhar para a vida. Ah, você está pensando que é coisinha simples, chega ali e apresenta sentimento, necessidade. Tem que mudar o olhar, ó, trocar as lentes do óculos, locus de controle total em você, protagonismo na veia, assumir a responsabilidade pela sua própria felicidade, pela sua própria necessidade, pelos seus próprios sonhos, desejos e realizações. Que bom que a Tati chegou, vamos chegando. Então falaremos sobre comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Tá? Já já eu anuncio minha grande convidada. Quero começar contando para vocês um pouquinho dessa história aqui. Olha, em 1984, o Dr. Rosenberg fundou na Califórnia o Centro de Comunicação Não Violenta. Ele foi crescido num bairro turbulento de Detroit, nos Estados Unidos, e se interessou em novas formas de comunicação para criar alternativas pacíficas de diálogo para amenizar o clima de violência com o qual conviveu. E aí ele introduziu programas de paz em regiões assoladas por guerra, como Sérvia, Croácia, Burundi, Sri Lanka, e as técnicas de CNV estão sendo ensinadas em escolas na Iugoslávia e em Israel. Hoje Marshall Rosenberg vive na Suíça e está sempre viajando no mundo para falar sobre isso. Tem uns trechos nesse livro que são maravilhosos, então vou me permitir, enquanto também o Instagram vai chamando, né? Ler mais um pedacinho para vocês. Pode ler um pedacinho? Muito interessante. Assim, quando entendemos nossas necessidades verdadeiras e criamos um território comum com os nossos interlocutores e os relacionamentos tornam-se mais prazerosos e a comunicação passa a ser mais profunda. Então, nessa obra, Marshall Rosenberg nos ensina a descobrir os sentimentos que pulsam em nós para trás das aparências. Gente, é apaixonante. Eu digo que vamos chegando aí, dona Simone, não existe como você entrar em contato com a CNV e não se apaixonar e não se render. Seja você também a mudança que você deseja ver no mundo.
Vamos começar essa brincadeira? Vamos chamar a nossa ilustre convidada. Eu vou deixar ela mesmo se apresentar. Agora você vê que está chegando o furacão Cacá. Bora participar aí, Cacá. Peraí que eu vou lá atrás do seu link que partiu para participar. Tô te chamando, meu amor. Que rufem os tambores. Eu não tô te vendo. Ah, voltou. Entrou, o vídeo tinha pausado. Você chegou, eu tive que me retirar, né, minha filha? Que alegria ter você aqui, mulher de Deus, com essa agenda difícil que você Ai, tem, que às legal. vésperas de um evento. Depois você conta, faz segredo, eu sou Depois eu limpadora, não conto. guardo segredo não, mas você me conta. Vamos começar contando para nós, Cacá, quem é você, como se diz lá no Mamilos, né, na fila do pão. Conta Quem você, sou eu na fila do da pão, onde né? você chegou, da onde você chegou. Ai, muito bom. Eu tenho uma frase de uma das minhas professoras de comunicação não violenta que eu adoro, que ela fala assim: só pratica CNV quem precisa de CNV. Opa! Então, eu sou, acima de tudo, uma pessoa que precisa de comunicação não violenta. Tem como colocar na veia assim? Dá para fazer com máscara de oxigênio e colocar na veia, né? Eu queria que tivesse igual aquele do Matrix, sabe? Que você coloca conecta aqui atrás e pronto. Virei Pronto. uma especialista em prática de CNV. Então, Mas gente, olha aí. então, Só um minutinho, Cacá. Olha como isso é importante. Só pratica CNV quem precisa. Meu, vai chamar teu povo, manda direct aí, convida esse povo para live. Vamos encharcar essa live aqui, porque ter essa mulher aqui todo dia não é para qualquer um, não. Isso aqui é muito especial. Tô contando com você. Convida todo mundo, chama o pessoal. Vamos meter o louco nesse Instagram, porque chegou o assunto do momento. Conta para nós, Cacá. Como é e que no você. Brasil de 2020, quem não precisa de CNV, não é mesmo? Então vamos lá, quem que sou eu, né? Bem, eu sou coach, sou terapeuta também. Sou palestrante, sou treinadora comportamental e sou mediadora de conflitos, que é onde eu acabo profissionalmente mais utilizando a comunicação não violenta. Eu me conectei com a CNV realmente por conta de uma necessidade que eu identifiquei minha como uma necessidade pessoal de aprimorar a minha comunicação, de aprimorar a minha empatia. E acabei tendo a oportunidade de, no meu último trabalho, antes do que eu estou fazendo agora, de passar aí quase 2 anos trabalhando com mediação de conflitos dentro do ambiente corporativo, mediação de conflitos entre funcionários. Então, deu para praticar bastante CNV. E uma parte do meu trabalho também era é, pesquisar sobre comunicação não violenta e as práticas restaurativas de mediação de conflito. Então, foi assim que eu me conectei com a CNV e eu continuei estudando, continuei pesquisando, continuo ainda hoje estudando comunicação não violenta e também faço compartilhamento desse conhecimento em alguns workshops abertos em empresas onde eu sou convidada para falar Vai e espalhando essas rosas e essa paz por aí. Sejam bem-vindos exatamente. quem está chegando. Eu sei que tem um público seu aqui também que ainda não me conhece. Muito prazer. Sejam bem-vindos. Toda quarta-feira, 20 horas, a gente está trazendo um monte de Ah, eu gente tô vendo o Cássio aqui, ó. do nível dessa Cacá para estar conversando. Então vai ser uma honra ter vocês aqui com a gente. Esse vídeo depois ele sobe e vai ficar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Então seja muito bem-vindo, obrigado. Agora fala uma coisa aqui para mim, Cacá. Você falou que você é mediadora de conflito. Eu sei, mas gostaria que você me explicasse. A gente faz uma formação, como é que vira mediadora de conflito? Porque eu também sou, no povo da minha casa. Conflito dos cachorros, conflito do marido, conflito com o filho, conflito com os clientes, né? Todo mundo é um pouquinho mediadora, mas isso assim é uma profissão. Como é que é? Me fala um pouco sobre isso. É.
É uma profissão, é uma profissão. Tem várias formações de mediador de conflito no mercado. Tem o mediador judicial, que é uma formação específica, que você tem que fazer estágio na justiça restaurativa, no Sejus, que são os centros de justiça restaurativa espalhados pelo país. E tem o mediador também privado, né? Eu comecei a trabalhar com mediação dentro de uma empresa. Então, a minha primeira formação eu fiz num ambiente corporativo. Fiz uma formação interna, porque eu estava trabalhando numa área que lidava com conflitos entre funcionários. Então, a gente tinha desenvolvido uma metodologia de mediação restaurativa para trabalhar essas questões, e depois eu acabei tendo a oportunidade de implantar o círculo restaurativo, que é a possibilidade da gente fazer a mediação entre uma equipe, não só entre duas pessoas, mas tem sim formação específica para você ser mediador. E aí você pode Maravilha. atuar tanto na justiça, quanto no setor privado e até intraorganizacional, como era o caso quando eu comecei. Eu não fiz formação em CNV, mas eu fiz um módulo de CNV com Sveiter lá na Ai, Unipaz, quando eu fiz a minha formação, que na época era em nível de MBA, que eles chamam terapeuta holístico, que hoje é a formação, a FHB, formação holística de base. Então, entre várias matérias, várias disciplinas, eu fiz com o Sveiter, né? O cara é o cara. E foi assim, transformador. Eu não sou uma ativista da CNV hoje, eu boto como pano de fundo do meu trabalho, mas eu acho assim sensacional. E eu fiquei muito interessada em que você explorasse um pouquinho mais essa questão, como é que era fazer mediação de conflito no mundo organizacional, que é a nossa temática aqui, no trabalho, né, gente? Levanta o dedinho aí para mim, quem é que não acha que na sua empresa está precisando de um, não, de uns 5 mediadores de conflito, porque lá o bicho está pegando, tá uma loucura total. Levanta o dedinho aí para mim, quem é que quer um cadinho de mediação de conflito lá na sua vida? Ó, chegou a chover, coraçãozinho aqui, né? Quem que não está precisando, junto com a mediação, que vem assim uma limpeza astral, uma expulsão de voodoo, né? Porque o negócio, minha filha, não tá brinquedo, não. E as pessoas têm, às vezes, muito preconceito com a palavra. Ó, a Marci levantou uns olhão assim desse tamanho. A Tati falou que sempre precisa, né? Junto com os galhos de arruda. As pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito, Cacá, com um nome não violenta, porque elas ficam achando que tem alguma coisa a ver com a justiça, ou quando a gente está falando de agressão, Lei Maria da Penha, tem muita coisa embolada. Fala um pouquinho do que significa a mediação da comunicação também chamada compassiva, até quando eu uso eu acabo falando compassiva para não ficar essa coisa de não violenta, né? Me fala um pouquinho do que se trata a CNV. tá. Primeiro, assim, é importante a gente separar as duas coisas, né? Uma vez eu vi uma explicação do Dominic Barter sobre Maravilhoso. mediação e CNV que eu achei bem simples da gente entender. Ele falou que a CNV ele é como se fosse o sistema operacional. Então, imagina um computador. O sistema operacional é o Windows, é o que faz a gente conseguir interagir com a máquina, porque sem esse sistema operacional, a linguagem é uma linguagem de máquina e o usuário comum não consegue interagir. Então, o sistema operacional é que faz essa facilitação para a gente poder interagir com a máquina. Só que a gente não usa o sistema operacional para trabalhar, a gente precisa de aplicativos. Então, um aplicativo de editor de texto, no caso de um Office, um Word, de planilha, um Excel, de apresentação, um PowerPoint. Então, dependendo de cada coisa que eu vou fazer, eu trago um aplicativo específico dentro daquele sistema operacional. Então, ele fala que a CNV é como se fosse esse sistema operacional e a mediação de conflitos, ela vem como um desses aplicativos. Eu posso usar a CNV para tudo na minha vida e ela foi trazida com esse olhar de ser muito uma filosofia de vida, uma mudança de olhar
de mentalidade, de como eu me relaciono, de como eu me conecto com as pessoas. E aí ela acaba sendo essa facilitadora da comunicação e por isso também muito utilizada nos processos de mediação de conflitos. E eu preciso aqui, porque para você não aparece, vai aparecendo para mim os comentários. O Eduardo, ele falou assim, todos nós precisamos nos preparar, porque todo dia temos situações. No mundo estressado, e ontem a gente falou sobre as relações tóxicas, né? Da ansiedade pós-moderna, do nível hiperconectividade, piloto automático, o país como o segundo mais ansioso do mundo, doença da saúde emocional complicada. A CNV, para mim, ela é uma grande ferramenta. Que é isso que você falou, ela não tem uma aplicação específica, seja para professor, seja para funcionário de uma organização, seja para dona de casa, para pai e para mãe, né? Tem multi-aplicações, né, Cacá? Na verdade, assim, o Marshall, ele até tem uma frase nesse livro que você mostrou pra gente, que ele fala que se tiver uma utilidade maior da comunicação não violenta, é no desenvolvimento da autocompaixão. Então, assim, primeiro, a CNV, ela vem como uma ferramenta para a gente lidar com a gente mesmo. Porque muito do que a gente vê de situação de conflito e de violência é porque as pessoas estão desconectadas delas, as pessoas estão desconectadas dos sentimentos delas e das suas necessidades. E aí, quando você vai se relacionar com o outro, é óbvio que isso vai se tornar um desafio, né? Ixi, eu coloquei um temporizador aqui no meu celular. Maravilha, olha, a Simone tá mandando beijo, a Tati tá comentando, a Camila, a Lari tá dando boa noite para nós, falando que nós somos top das baladas, né? Muita gente entrando, muita gente dando coraçãozinho. A Arlete chegou, a Liga Cósmica, gente, olha esse nome, chegou também. A Lúcia, né? Então, gente, vamos chegando. A Cacá acabou de falar uma coisa muito importante. A CNV não é só para lidar com conflito com o outro. Ela não é um escudo, né? Que do superpoder Não! que o outro te intoxique. Ela é um olhar de compaixão, de acolhimento, de empatia e entendimento. Primeiro de si, óbvio, para que você também possa oferecer isso para as outras pessoas, não é isso? Exatamente, né? A gente costuma desenhar a CNV como se ela fosse uma árvore, e aí a raiz dessa árvore é essa capacidade da gente ter autoempatia. É muito comum a gente ter uma vozinha dentro da nossa cabeça, que é a vozinha do chicote, né? Essa, Uhum. a gente fala que será que se você tivesse personificado essa pessoa, que a voz fica dentro da sua cabeça, dizendo todas essas barbaridades que você fala para você mesmo, você gostaria de ser amiga dessa pessoa? Então, o Marshall ele vai falar justamente na importância da gente conseguir ter essa autocompaixão com a gente mesmo, em Uhum. primeiro lugar. Porque enquanto a gente não consegue se conectar com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades, a gente não consegue desenvolver empatia, porque não existe espaço dentro da gente para acolher a dor do outro, porque a minha dor não está acolhida. E eu também não consigo me expressar de forma autêntica, que são os pilares da comunicação não violenta: a escuta empática e a expressão autêntica. Então, se eu não consigo me conectar, se eu não tenho clareza do que eu estou sentindo, se eu não tenho clareza de quais são as minhas necessidades, eu naturalmente não vou me expressar de forma autêntica, porque eu estou falando coisas que, na verdade, muitas vezes não são importantes para mim, não são essenciais, não vão enriquecer a minha vida. Então, A gente vê esse desenvolvimento do olhar interno é a primeira função da comunicação não violenta. Olha o olha, o Paulo Paulo dando um oi chegou, pra gente. tá chamando a gente de linda, tá? A gente gosta de ser linda. Ô, Nós Cacá, somos mesmo, maravilhosas. Cacá, você falou uma coisa muito importante. Olha como isso conversa com a Brené Brown, que fala da Super. coragem de ser imperfeito, da nossa vulnerabilidade. Como que isso conversa com o mindset de crescimento, que é o olhar
para mim, para o protagonismo, com accountability, tudo isso vem chegando, gente, no mesmo caldeirão, né? Então, mais do que nunca, eu sempre digo, a grande revolução é a revolução da presença e da consciência. Como que eu vou acolher o seu sentimento, a sua expressão da sua necessidade, da sua emoção, se eu não acolhi em mim? Se a minha, ontem eu estava falando sobre isso, se a minha criança ferida me coloca num vitimismo, onde eu me intoxico nas outras relações, como que eu vou dar voz, né? E além disso, o mito que as pessoas têm de que se elas falarem que estão chateadas, aborrecidas, se tocaram ou se doeram pelo que você falou, ela vai se sentir menor. Ainda tem esse preconceito, né? De falar assim, não vou dizer que eu gosto dele porque ele vai me manipular nas relações de crush, né? Muita mulher fala, não vou falar pro cara que eu gosto dele, porque depois ele vai ficar me tirando, né? Olha que pensamento, né? Um funcionário falar pro chefe que admira o chefe porque ele vai achar que está puxando o saco. Um chefe falar para o colaborador que o trabalho dele é bacana e que ele gosta de trabalhar porque o cara vai pedir aumento. Como é que a CNV vem lidar com essa muvuca toda, você que aplicou bastante no mundo organizacional? Então, tudo isso que você trouxe como exemplo, né, tá muito nesse lugar de manipulação, né, da relação onde a minha ação, ela vai depender do que eu espero que o outro faça, ou eu tô totalmente desconectada da expressão autêntica, né? Quando eu tô preocupada se... Sabe que eu tô preocupada aqui? Eu coloquei um temporizador no meu Instagram para não ficar viciada em Instagram e ele tá vencendo. Se eu cair, eu entro de novo depois. Eu só preciso arrumar, tá? Se você quiser desativar, a Jamile fez uma contribuição aqui muito importante. Jamile, ela falou assim, se eu entendi bem, é uma dúvida e acho que tem sentido. Isso significa dizer que podemos iniciar conversas transformando nossas intenções iniciais para criarmos conexão com o outro, desligando o modo ataque e defesa que normalmente nós usamos. Nossa, deu um MBA aqui agora, né, Jamile? Que exatamente, quer dizer, quando a Cacá faz alguma coisa, eu tendo a entender que ela está fazendo para mim. A Cacá quer me aborrecer ou a Cacá quer me valorizar. É sempre egocentrado, numa alienação do outro, né? Eu não entendo que aquilo que você faz parte do seu universo, da sua necessidade. Essa escuta e esse olhar compassivo é sempre está me atacando ou está me valorizando. Então é ataque é uma dança de ou tá me atacando ou tá me valorizando. É do bem ou do mal, né? Binário, né? E não essa coisa de, peraí, o que será que tem aí por trás dessa fala, que é dela, e que eu posso contribuir? É mais ou menos isso? Fala pra mim, Cá. Sim. Então, na verdade, assim, acaba que a CNV, ela traz uma compreensão pra gente de que, ok, o que aconteceu com você? Você apareceu um elefante, é um elefante isso? Eu tô com um tripé, gente do céu, e agora? Como é que faz isso? Eu tô com um tripé, pronto, acho que virei. Um tripé Voltou. que tá em cima de uma cadeira, ficou mostrando o fundo da minha cadeira. Não, sim. Então, mas quem sabe faz ao vivo, né? Quem se mete a besta Então, também você falou uma coisa interessante, dessa coisa da gente estar sempre achando que as coisas são pra gente, né? São feitas para nos atacar e que as pessoas estão de ovo virado porque querem nos atacar de alguma forma, né? O mundo, a gente vive no nosso universo particular, né? Não tem jeito, essa coisa de egocêntrico, nós somos egocêntricos. E a CNV ela traz essa compreensão, mas por um outro olhar, da gente, ao invés da gente ficar nesse lugar de que o outro está fazendo para me atacar, da gente compreender que cada um está fazendo apenas aquilo que é importante para atender às suas próprias necessidades. Então, ainda continuo no lugar do egocêntrico, mas eu saio desse lugar de que eu estou sendo atacada para entender que
o outro está tendo alguns comportamentos que talvez não estão enriquecendo a minha vida, mas que não tem a ver comigo, que tem a ver com as necessidades do outro. E aí, a partir daí, a gente sai desse lugar da raiva, que olha que legal. Ontem mesmo eu estive no Fórum de Cultura de Paz da Palas Atena e eu comprei esse livro do Marshall, Surpreendente Propósito da Raiva. É um livro bem fininho, que eu já estou Nossa, quase na metade da leitura dele. tá. Depois eu vou te pedir, quando acabar a live, que você printa a tela para mim, que quando eu subir para o YouTube, tá, gente? Eu coloco o nome do livro, tá bem? A Ah, gente legal. bota na descrição e também aqui eu posso. É porque aqui acaba no history, né? Mas eu boto a fotinho e a gente compartilha. Que bom que você voltou, Simone. Eu, Carlos, Santiago, vai chegando também. Tá, não para de chegar gente aqui, tá? Beleza, vai chamando todo mundo, gente. Vai botando todo mundo na sala. Continua. Então, aí eu estava falando da questão da gente entender que o outro está atendendo às próprias necessidades, né? Quando a gente muda esse olhar, quando a gente vira essa chave, eu consigo transformar muitas vezes numa situação de conflito, aquela raiva que eu estou sentindo do outro, para entender qual que é o sentimento de verdade que está dentro de mim e qual que é a necessidade minha que está sendo desatendida diante daquele conflito, né? E aí a comunicação fica mais leve. Eu consigo expressar, então, a partir de um lugar de vulnerabilidade, sim, porque eu vou ter que falar do que eu estou sentindo e das minhas necessidades, e isso é sempre um desafio, porque é vulnerabilidade. Não Essa saí, não, conexão deu né? uma pegadinha, mas não saiu, não. Porque ele deu aquela mensagem lá de que ia acabar meu tempo de Instagram. Mas sem a raiva atrapalhando e cegando a gente nessa tentativa de conexão. Porque quando a gente está nesse lugar de acreditar que o outro fez alguma coisa para me atacar, eu estou desconectada dos meus sentimentos e das minhas necessidades também. Eu estou focada em culpar o outro, em responsabilizar o outro pela raiva que eu estou sentindo. E aí, qual que é a chance de dar certo? Vamos fazer assim, Cá. Conta para mim, se você puder, uma ou outra situação que você mediou no trabalho, sem citar, obviamente, expor as pessoas, mas como que a CNV no trabalho ajudou a resolver ou a minimizar conflitos? E depois eu queria que a gente desse uns exemplos, assim, um pouquinho do método, né? Um pouquinho para quem está chegando poder entender esse conceito por trás. Apesar de que a gente vai saber que não é só uma técnica. Primeiro eu tenho que entender o que é que eu preciso para que eu possa expressar. Nós vamos falar sobre isso. Mas me conta um pouquinho de alguns exemplos que você viu que foram assim, bem transformadores. Teve uma situação que foi bem marcante, assim. Eu trabalhava num grande banco, mas as pessoas, mais com uma cultura muito de conexão de longo prazo, né? Então, as pessoas, elas têm muito esse sentimento de pertencimento muito forte, quase como se fosse uma família. E aconteceu uma situação. Só para explicar que o Paulo colocou uma pergunta, Paulo, eu vou esperar ela concluir esse raciocínio e já faço tua pergunta, tá? Eu estou monitorando aqui. Vamos colocando seus casos mesmo. Beleza. Desculpa, Cacá. Eu mediei uma situação em que aconteceu o seguinte: havia um gestor de uma unidade de negócios e um funcionário de uma outra unidade de negócios em conflito. E como que eles chegaram nessa situação se eles nem trabalhavam juntos? Este funcionário dessa outra unidade de negócios era casado com uma funcionária da unidade de negócios desse gestor. Na verdade, ele não era casado, eles moravam juntos. E aí a Então, situação. B é casado com uma funcionária ou vive com uma funcionária de A. Isso, Tá, exatamente. tá. E tinha acontecido uma situação se eu não me engano, foi de luto na família da moça.
e depois, na sequência, é o aniversário dela, e ele, o companheiro dessa funcionária, mandou entregar na unidade de negócios desse gestor um presente para ela. Só que esse presente chegou no nome dele. E o gestor mandou devolver. Porque diz, e essa pessoa que estava entregando que estava mandando entregar, esse funcionário, ele já tinha trabalhado nessa unidade de negócios. Então, meio ele tinha também um sentimento de pertencimento àquele lugar também, né? Eu já trabalhei aqui, as pessoas me conhecem, minha companheira trabalha lá, eu vou mandar entregar no meu nome mesmo, vai dar tudo certo, ela vai receber e vai ficar feliz. E o gestor mandou devolver o presente, a moça não recebeu, e aí deu o maior bafafá, e isso foi parar na ouvidoria da empresa. E aí? Como é que faz, né? E aí, então, a gente convida, né, na mediação restaurativa, dentro das práticas restaurativas, o processo ele é sempre voluntário. Então, a gente convida as pessoas, né, a vir para participar do processo de mediação. O que é sempre um desafio, porque nós temos uma cultura muito forte de negação de responsabilidade, terceirização do problema. Eu tenho um problema, mas eu não quero lidar com ele. Então, eu quero que alguém venha e resolva esse problema para mim. Então, eu mando para o RH. Olha, eu vou precisar te interromper porque cabe direitinho a questão do Paulo. Ele está dizendo assim, então a escuta é consciente e sem julgamento, que são fundamentais para entender essa necessidade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está convidando as pessoas para se olharem, né, nessa situação, sem julgamento e com o ouvido aberto, não para sobre mim, sobre a outra pessoa. Não se trata de se o cara está certo em mandar ou não o presente, se o gestor está certo em devolver ou não, se a menina devia ou não ter recebido. Se você entrar nesse julgamento, dá um bafafá danado. Mas quais são as necessidades ali manifestas e não atendidas que gerou o ressentimento? Exatamente. Exatamente. E a gente tem uma capacidade enorme de criar histórias, né? Porque a gente tem a necessidade de compreender as coisas, e quando as coisas elas não estão, a gente não tem clareza dos fatos, a gente completa eles assim com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma. Então a gente cria a história na nossa cabeça e completa e pronto, o circo está montado. Então, esse procedimento da mediação, a gente sempre começava perguntando para as partes o que aconteceu do seu ponto de vista. E as pessoas precisavam falar para mim como mediadora, não entre elas, né? Para quê? Para evitar esse acirramento, né? Direto, né? E a questão emocional ainda muito viva, né? Do conflito. E também fazer essa conversa com as duas partes ali presentes é importante para... Se desculpa que eu te interrompa, porque é uma conversa com muita gente, né? Eu queria saber se o Paulo se sentiu respondido, se tá ok para você, tá, Paulo? E a Cacá, ela já fez uma costura interessante para o segundo assunto. Primeiro começa você perguntando para outra pessoa o que aconteceu, né? Para que a pessoa possa descrever do ponto de vista dela, né? Do olhar dela, a situação. E às vezes, quando você vê a narrativa da pessoa, você leva um choque, né? Você fala, nossa, a ideia que eu tinha na minha cabeça era totalmente outra. Sim, por aí. Exatamente. E aí as duas partes têm a oportunidade de ouvir o que aconteceu do ponto de vista do outro lado. Porque as histórias vão ser completamente diferentes, porque, como eu falei, a gente coloca um monte de cobras e lagartos nas nossas histórias, principalmente quando a gente está numa situação de conflito, porque a gente tem essa necessidade de justificar o comportamento do outro, para poder compreender e fazer sentido, né? Porque se eu estou em conflito é porque provavelmente eu estou julgando que o comportamento do outro foi inadequado. Então, tem um julgamento ali. Então, qual que é o papel do mediador nessa hora? Ouvir o que a pessoa está trazendo de conteúdo
e devolver numa espécie de paráfrase, né? Devolver um resumo daquilo que foi trazido, tentando suspender esses julgamentos da fala e trazendo o fato mais puro possível. Na CNV a gente fala numa estrutura de 4 passos, né? Onde a gente fala do Até, fato. por Cacá, de novo, aqui entrou a Jamília aqui com uma contribuição muito interessante. Ela está dizendo assim, então, como é algo diferente do que estamos acostumados, a CNV pode ser entendida como um processo e não como um conceito que a gente aprende e usa, né? Não é uma regra de 3, x mais 2 igual, né? Ela é um olhar, é um processo, né? Isso é muito interessante. Então, começa com uma. São 4 passos que a Cacá vai colocar, mas começa com uma. Me conta o que aconteceu, do seu ponto de vista, para que eu possa checar se a história que o Paulo está comentando aqui, que a criatividade humana é uma loucura, né? Que a história que eu inventei na minha cabeça às vezes não tem sentido. Um pequeno exemplo assim, de manhã eu fui falar com a minha filha, eu bati na porta do quarto, ela estava se arrumando para o trabalho e ela estava lá fazendo coisinha no cabelo, com uma mecha de cabelo pendurada assim, uma prancha na mão, né? Meio enrolada no roupão, abriu a porta assim, sem mão, aí falou, com aquela faixa no cabelo, aí eu perguntei o que eu queria perguntar, ela falou, e pá, deu uma porrada na porta. E eu ali parada, minha cabeça inventou uma história monstruosa. E eu virei os calcanhares e saí revoltada, né? Depois, quando eu chamei para conversar, ela falou, mãe, tava a chapinha queimando minha mão, a roupa tava caindo, o cabelo tava na boca, e quando eu empurrei a porta, o vento acabou de chapar a porta, né? E eu ainda falei para você, desculpa, mãe, lá de trás da porta, que obviamente eu não ouvi, eu tava ouvindo meus demônios, né? Então a gente deu um monte de gargalhada, mas existia o quê? Uma base de confiança e o interesse genuíno das duas partes de se entenderem. Que é por isso que não é só um método, né, Jamile? Não sei se eu respondi. É também um modo de vida, é uma forma de expressar-se, de criar essa conexão, que é o que a Cacá está dizendo o tempo todo, né, Cacá? Exatamente. A CNV ela vem contrapor uma forma que a gente aprendeu de comunicação que o Marshall diz que gera desconexão. E pela forma como o mundo está hoje, eu verdadeiramente acredito que gera mesmo, né? Porque a gente não está conseguindo muito bem se entender, né? Nem nos nossos núcleos menores, mais íntimos, nem nas relações internacionais. Aí a gente vive tendo que lidar aí com conflitos e com conflitos sendo escalados numa espiral perigosa de conflitos. Quase que vira guerra Então, esse negócio. o que é essa forma que a gente aprendeu? Como é essa forma que a gente aprendeu a se comunicar? Através de julgamentos moralizadores, que é essa coisa do certo e errado, do bom e mal, dos elogios, então de classificar as pessoas, tanto para o bem como para o mal. Essa pessoa é inteligente, essa pessoa é lerda, essa pessoa. E no mundo corporativo a gente está o tempo todo classificando as pessoas, colocando rótulos nas pessoas. E tudo isso para a CNV são formas de comunicação que geram desconexão, né? E o Até objetivo mesmo da numa. E você CNV me permite, é né? a conexão. Até mesmo numa avaliação de desempenho que existe dentro da empresa e ninguém está propondo que não exista, mas a gente só tem que falar assim, você é Nine in Box, você é quadrante 12, você é quadrante 9, você é quadrante 5, você é quadrante 4, querendo ou não, você está colocando pessoas em caixa, né? Você é high potential, você é apenas middle, você entrega, você... Então, sempre vai diminuindo as pessoas, Colocando né? as pessoas nas caixinhas mesmo, Né? rotulando. Rotulando. Rotulando as pessoas. E nós somos dinâmicos, né? O rótulo, ele é estático. Então, o rótulo, ele gera muito conflito por ele mesmo, né? Porque as pessoas, elas não querem ser uma coisa ou outra, né? Tem dias que eu sou uma coisa, tem dias que eu sou outra. E tem dias que eu sou tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa é uma metamorfose ambulante, né? Então,
O rótulo em si, ele já gera conflito, já gera desconexão. Outra forma de comunicação que o Marshall fala que gera desconexão é a negação de responsabilidade. E a negação de responsabilidade também é muito comum no mundo corporativo, porque quando a gente está na terceira pessoa, a empresa isso, a empresa aquilo, a cultura de isso, a cultura aquilo. Eu estou fazendo isso porque são ordens, né? Eu sou obrigada a isso, eu tenho que fazer dessa forma. Toda vez que a gente terceiriza a responsabilidade de alguma ação nossa, a gente está. O de Marshall diz que o ser humano se torna muito perigoso quando ele está no modo de negação de responsabilidade, né? Porque ele se desconecta. A Jamília acabou de comentar isso aqui também, né? Que é preciso identificar a necessidade não atendida. Isso a gente já vai falar. Mas uma coisa que você está dizendo assim, sempre que existe dois, existe pelo menos 50% de responsabilidade, né? Eu trabalho numa organização que ela tem uma cultura. Ontem eu falei sobre isso, né? Uma pessoa colocou assim: ah, mas eu tenho um volume de trabalho muito grande, eu faço trabalho por 4 e tal. Bom, ok, mas você aceitou isso, né? Então existe uma E responsabilidade que é tem um sua. ganho. Se você aceitou, tem um ganho. Você está E ganhando alguma coisa com isso. Porque a são gente não sempre faz nada escolhas. que não seja para atender uma necessidade nossa. Sim, aí a gente se coloca naquele papel de vítima, mas eu tenho que aceitar porque eu preciso desse emprego, senão eu serei demitida. Então já está feita a escolha. O Então ganho é o quê? escolhe, né? Então sai desse lugar do tenho que e Aham, admita que você está fazendo uma escolha porque você está ganhando alguma coisa com isso. Então eu isso. escolho este papel, eu escolho realizar essa ação para manter o meu papel aqui dentro dessa organização, porque eu ganho isso para mim é importante. Né? Então, quando a gente está mais nesse lugar de autorresponsabilidade, a gente para um pouco mais para a gente pensar se realmente aquilo que a gente está fazendo precisa ser daquela forma. Porque existe uma diferença entre estratégia e necessidade, né? Estratégia é a forma como eu escolho atender uma necessidade. Então, muitas vezes a gente está nesse lugar de negação de responsabilidade porque a gente não quer pensar em outras, quais seriam as outras possibilidades de atender aquela minha necessidade. Porque no nível de necessidade, todos os seres humanos se conectam. No nível de necessidade, nós todos somos iguais, né? Quando a gente lembra lá da pirâmide de Maslow, a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, nossas necessidades de segurança, as nossas necessidades de crescimento, de amor e pertencimento, de autoestima, de autorrealização. Então, no nível de necessidades, nós todos somos iguais. Mas a gente escolhe atender essas necessidades de formas diferentes. E aí entram as estratégias. Que E é aí vou pedir uma parte também que o Paulo comentou uma coisa aqui interessante. O livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, conversa com a CNV? Conversa. Porque também conversa com a CNV a teoria de Marty Seligman, da onde veio o livro do Paulo, que é o locus de controle interno, tá? A questão do desamparo aprendido. A gente pode fazer uma outra live sobre isso, mas o locus de controle interno e o locus de controle externo, que é o olhar para dentro e olhar para fora. Quando eu olho para dentro, eu sou corresponsável com tudo que está acontecendo na minha vida. Quando eu olho para fora, aí é a autorresponsabilidade, agora também estou falando accountability, tá? O accountability. O locus de controle externo é esse cara aí que a Cacá está dizendo. O que eu posso fazer? Meu emprego é assim, meu chefe é assim, o Brasil está assim, o governo é assim, o coronavírus é assado, agora foi o carnaval, a minha sogra, o meu marido, eu meu faço filho, porque todo mundo faz desse jeito. é Eu diferente, parei na vaga de deficiente porque era a única que tinha. porque todo mundo para, né? Então a gente vai se justificando nesse senso comum. Respondido, Paulo? Então aí você estava me falando que o primeiro ponto é identificar a nossa necessidade. Qual é o valor, qual é a questão que me mobiliza? E o que é importante para mim? É isso, Cacá? Exatamente. No livro do Marshall, ele traz uma lista de necessidades humanas, obviamente que a gente pode ter outras necessidades que não estão expressas ali,
mas a maioria delas estão ali. E o que é interessante da CNV, né, em relação às necessidades e aos sentimentos? Na comunicação não violenta, os sentimentos eles são como se fossem uma fumaça, um aviso. Um aviso de que tem alguma coisa acontecendo e que se esse sentimento é confortável, as minhas necessidades, alguma necessidade minha está sendo atendida, então eu vou ter um sentimento agradável, confortável. E se eu estou tendo um